Preciso vender pra fora da minha cidade. Então, né? O mundo é gigante. A gente tem que parar com essa mentalidade de só vender pra cidade. Aí eu vejo muita artesã falando assim: ah, mas eu não consigo vender na minha cidade porque ninguém me valoriza. Ou então, eu não consigo vender na minha cidade porque tem uma artesã que vende mais barato do que eu. Gente, mas quantas cidades, quantos estados existem só aqui dentro do Brasil? Que dirá fora, né? Eu vendia pra fora do Brasil. Eu vendia no Brasil inteiro. Inclusive, a maioria das minhas clientes não eram do Rio de Janeiro. Não eram daqui. A maioria eram de fora, então eu tinha que fazer correio praticamente toda semana. Dificilmente, eu tinha pouquíssimas clientes aqui no Rio, pouquíssimas mesmo, dava pra contar no dedo quantas clientes eu tinha aqui no Rio. A maioria era de fora, gente. Era Amapá, era Manaus, era no Sul, vendia pra fora, entendeu? Pra fora do Brasil também, pra outros países. Então a gente tem que se libertar dessas fronteiras limitantes, tá? Hoje em dia é muito mais fácil. Claro que o frete, às vezes tem essa barreira do frete, mas na época que eu parei de fazer encomenda, o frete já não estava mais tão baratinho assim e as clientes não paravam de encomendar, tá? Então, assim, eu acho que vai também da sua conexão com o cliente, do trabalho que você faz, né? Do que você tem a oferecer de exclusivo para aquele cliente ali, para ele querer pagar esse frete um pouco mais caro para ter a sua peça. Então, por isso que eu falo que a gente precisa ter um diferencial. Para aprender a vender para fora, assim, não é tão difícil, né? O que você precisa saber, ter noção, é do peso das suas peças e o tamanho da caixa que a peça vai caber, né? Eu indico, por exemplo, se você tem um padrão de bonecos, eu faço os bonecos com 35 centímetros sempre. Então você pesa uma peça sua com 35 centímetros para você saber o peso, né? E ver quantas peças cabem num determinado tamanho de caixa. Por exemplo, 3 peças cabem no tamanho X de caixa. Por que você tem que saber isso? Porque para você calcular o frete, você precisa botar as dimensões da caixa e o peso do material. Então você precisa ter essa noção. Mas assim, falando assim parece ser complicado, mas não é não, tá? Pega uma caixa de papelão, pega uns bonecos e coloca dentro, vê quantos cabem. Numa caixa de 50 por 20 eu consigo botar 4 bonecos. Um exemplo, tá, gente? Aí você vai ter essa noção e vai anotando. Deixa todas as informações anotadas para ficar mais fácil para você. Li, tenho dificuldade nas legendas, aquelas que chamam a atenção. Legenda, aí vai depender de cada peça, né? Na legenda você tem que procurar já gerar a conexão com o seu cliente ali na legenda. E como é que você pode gerar essa conexão, né? Vamos supor que você fez um boneco para uma festa. Você pode contar a história daquela peça ali, como o cliente... Às vezes, eu vou te falar assim, às vezes a legenda tá mais fácil do que a gente imagina, porque às vezes o cliente te conta uma história, quando vai fazer encomenda pra você, te conta alguma coisa que você pode pegar um trecho. Claro que você não vai transcrever a conversa que você teve com o cliente na sua legenda, mas você pode colocar alguma coisa interessante que ele falou sobre aquela peça na legenda. Geralmente, quando a gente posta, o cliente já recebeu a peça, então ele já te passou um feedback, né? Se for uma peça utilitária, você pode colocar para que aquela peça vai funcionar, qual é a transformação que ela vai causar em quem adquirir aquela peça, né? Ou que ela transformou na vida de alguém que já comprou aquela peça. Então vai depender muito de que tipo de peça é. Fazer perguntas também, tá? Que a gente chama de chamada para ação. Que fazer perguntas na legenda para estimular as pessoas a comentarem, perguntas relacionadas, coisas que se conectam com o seu produto e o cliente. Fazer perguntinhas para gerar interação no seu post também é legal. Li, você acha interessante a ideia de pôr etiqueta da nossa marca nas peças? Lógico, eu tinha etiqueta, eu botava etiqueta em todas as minhas peças. Quando eu esqueci, eu dava um jeito de colar ela no vestido, no casaco, em qualquer lugar, né? O legal é você costurar na roupinha, mas quando a gente esquece, a gente cola e tá tudo certo. Eu tinha etiqueta,
tagzinha pra colocar, eu tinha todo esse material impresso, né, pra botar a minha identidade nas peças também. Tô fazendo o Noel e mudei os olhos usando as técnicas do pó mágico. Não é que sujou o cabelo dele atrás? Tô pensando em colar outro por cima. Deve ter sujado porque caiu pó na mesa, né? E aí cai na mesa, às vezes a gente não enxerga, dependendo da cor do pó e da cor da sua mesa, a gente não enxerga o grãozinho porque é muito fino. Por isso que eu falo pra vocês, é legal vocês botarem alguma coisa embaixo quando for trabalhar com pó mágico, de preferência uma folha de papel branca, porque você vai usar um pó colorido e quando cair você vai conseguir identificar melhor, né? E aí não vai sujar a peça. Ah, o cabelo branco é complicado, suja mesmo, suja, é terrível. Mas é assim mesmo, até eu sujo peça, menina, sujo peça até hoje às vezes, porque às vezes cai, o pó é muito fininho, né? Então às vezes ele cai mesmo sem a gente querer, mesmo com muito cuidado. Então é o que eu falo pra vocês, tenham muito cuidado, porque mesmo tendo cuidado, às vezes cai. E aí uma dica é você não passar a mão, né? Você assoprar. Assopra pra ele voar. Porque se você passar a mão, ele vai entranhar ali no feltro ou na sua mesa e vai sujar tudo. Então a dica é você dar uma sopradinha pra ele voar. Li, qual o tamanho da caixa você costumava entregar? Então, tem vários tipos, né? Eu nem lembro mais o tamanho. Tinha uma que eu usava muito, acho que era 30 por 50 por 21, se eu não me engano, era isso. Que eu mandava os meus kits, o kit circo, que eram 7 peças, se eu não me engano. Eu usava muito essa caixa. Mas aí vai depender da quantidade de boneco. O ideal é a caixa não ficar vazia, né? O ideal é você ter vários tamanhos de caixa pra você colocar a quantidade de peça certa. Eu comprava sempre pra encomenda, tipo, eu não tinha estoque de caixa. Eu comprava pra encomenda, ou então pegava, né, ali no atacadão, ali pegava a caixa, virava a caixa, encapava a caixa toda bonitinha. O ideal é a peça não sambar lá dentro, né, porque a gente sabe que o cocarteiro vai pá, joga pra lá, joga pra cá, e a peça fica batendo ali dentro da caixa, sem contar que você paga também pelo tamanho da caixa. Então se você enviar 2 peças numa caixa gigantesca, você vai pagar mais caro o frete pelo tamanho da caixa. Então você pode enviar numa caixa menorzinha, que o frete vai sair mais barato.